cante. O nosso ministério de canto vai nos conduzir. E por favor, igreja amada, vamos cantar com alegria. Vamos cantar com empolgação. Vamos cantar com satisfação. Porque o nosso rei vive. Então cantemos. Jesus virá.
virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser parte da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida é exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Exaltado seja o nosso Senhor e incomparável Salvador Jesus Cristo. Nós dissemos no início que a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, uma igreja compromissada com Deus, o seu Deus, uma igreja compromissada com a palavra que é a revelação dele, uma igreja compromissada com a obra dele e uma igreja também compromissada com a sua cidade, Petrolina. E por isso estamos aqui neste bairro, loteamento Recife, porque a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, ela também ama a sua cidade, ela também está aqui para expressar amor pelos moradores do loteamento Recife. É um prazer estarmos aqui com os senhores e com as senhoras. E dissemos que aqui estamos para também suplicarmos pelos senhores e pelas senhoras, orarmos pelas famílias que aqui residem. Nós não sabemos, mas possivelmente existem pessoas aí enfermas, possivelmente existem pessoas aí solitárias, existem pessoas passando por extrema tristeza, por decepções, por angústias. E nós vamos orar pelos senhores e pelas senhoras. E queremos aproveitar aqui e duas orações bem objetivas. Vamos fazer uma oração suplicando por aqueles que estão sofrendo enfermidades no psique, da mente, no emocional. Depois da pandemia, não são poucas as pessoas que se encontram aí depressivas. E a primeira igreja presbiteriana se importa com vocês. Se você está dentro de casa com uma profunda tristeza, queremos lhe dizer que Jesus Cristo é especialista em mandar essa tristeza embora. Porque Ele oferece a verdadeira alegria que é Ele mesmo. E essa oração que será feita especificamente pelas doenças do psique, da mente, as doenças emocionais, ela será feita com muita objetividade pelo presbítero Clécio. E a outra oração bem objetiva em seguida, orar por aqueles que se encontram enfermos fisicamente. Oremos também pela cura dessa cidade. Tudo para a glória de Deus. E essa oração será feita pelo presbítero César. Vamos orar então. Boa noite a todos. Vamos aproveitar esse momento então para orar, levantar os nossos pensamentos ao Deus eterno, o único que é Senhor e Salvador. Oremos. Nosso Deus eterno Pai, louvado e agradecido é o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui nessa rua 84, Senhor, nessa oportunidade, e com muita alegria no coração e dependência do Senhor, queremos, ó Deus, orar por cada pessoa que está ao alcance das nossas vozes, ó Deus, e que o Senhor nesse momento, Senhor, possa contemplar cada necessidade.
Ó Deus, sabemos que nesse momento difícil que temos passado, pessoas estão acometidas, ó Deus, com doenças emocionais, doenças psíquicas, Senhor, com ansiedades dos mais diversos tipos. E sabemos, ó Deus, cremos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o médico por excelência. E assim, Senhor, nós apresentamos cada vida, Senhor, cada vizinho, cada morador desse bairro, aquele que está ao alcance da nossa voz, que possa receber essa oração. E sabemos que o Senhor contempla, Senhor, a nossa fé. E que nesse momento, Senhor, Tu possa abençoar cada um, Senhor, e possa encontrar, ir ao encontro de cada necessidade, Senhor, e resolver. Ó Pai, sobretudo a necessidade de salvação nessa noite, Senhor, nós estamos aqui para anunciar. E que o Senhor nessa noite possa transmitir, Senhor, vida às pessoas que nos ouvem. Isso tudo oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. E antes da próxima oração, convidamos os demais amados presbíteros da equipe para ficar aqui. Os presbíteros aqui, até mesmo aqueles amados presbíteros que estão em disponibilidade, por favor, chegue aqui representando toda a igreja. A palavra de Deus diz: está alguém de voz alegre? Cante. Mas se estiver alguém doente, chame os presbíteros da igreja. Aqui estamos também, presbítero Jorge, presbítero Manuel, presbítero Humberto, presbítero Moisés, presbítero Clécio, presbítero César. O presbítero Adualdo nos avisou que está viajando. Então vamos para a próxima oração. Vamos repetir: moradores do loteamento de Recife, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina aqui se encontra porque ela ama vocês. E ela ama vocês porque, acima de tudo, a igreja ama Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar então, como foi mencionado pelo pastor, por aqueles que se encontram doentes fisicamente, aqueles que nos escutam em casa, estão atentos a essas orações que estão sendo feitas aqui. Eu creio que vocês também, da igreja, da primeira igreja, vai estar orando em concordância nesse momento. Vamos orar então. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o Teu santo nome, Deus. Nós queremos pedir, Senhor, de maneira muito específica, para as pessoas que se encontram enfermas, as pessoas que se encontram doentes fisicamente, Senhor, seja uma doença que ainda está passando, uma doença que ainda persiste, que as pessoas estão sofrendo, seja uma doença ainda inicial, seja em que momento esteja, que estágio esteja essa doença, Senhor, nós pedimos a tua atuação, Deus. O Senhor pode curar as pessoas, o Senhor é o médico dos médicos. Amém. E queremos que as pessoas que se encontram em casa e que nesta situação também se encontram, e estão ouvindo essas orações, não somente da minha parte, mas dos irmãos que estão intercedendo também nesse momento, o Senhor pode agir, e nós cremos que o Senhor há de agir em prol dessas pessoas. Amém. Recupera, meu Deus, a saúde destas, que possam ser recuperadas a sua saúde física, que possam retornar à sua saúde, para que a família possa se alegrar com isso, para que possa voltar à sua rotina, as coisas mais simples por fazer. Há pessoas doentes que não conseguem lavar um prato, que não conseguem se levantar da cama, e nós te pedimos por isso, Deus, sejam daqueles dessa rua, da rua 34 que está nos escutando, sejam de outros que porventura em ruas vizinhas que também estão nos escutando. Senhor, nós te pedimos a tua intervenção, Senhor. Tu pode todas as coisas, nós queremos assim. O Senhor é onipotente, o Senhor é aquele que pode fazer todas as coisas, e te pedimos por esses enfermos, Deus. Age, Deus, transforma a vida dessas pessoas, e como foi dito também pelo presbítero Clécio, age na vida espiritual dessas pessoas, transformando essas pessoas, transformando em novas criaturas para a glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Agora vamos fazer ecoar a voz daquele que é a única e perfeita esperança do mundo, aquele que é e sempre será a única e perfeita esperança de Petrolina, aquele que é e sempre será a única e perfeita esperança dos moradores queridos aqui deste bairro também querido, loteamento Recife. E já adiantamos, querendo nos visitar, querendo nos conhecer um pouco mais, visitem-nos lá no nosso templo.
O templo da primeira igreja presbiteriana de Petrolina fica ali na rua João Calvino, número 15, Vila do Arco. Será um prazer recebê-los lá. Todos lá serão recebidos com um abraço e também com um cafezinho daquele bem gostoso. Mas acima de tudo, serão recebidos pelo Senhor da igreja, Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, no Evangelho de Deus segundo Lucas, o capítulo 12, observem, o Evangelho de Deus segundo Lucas, o capítulo 12, lerei a palavra do Senhor, e o Senhor falará com todos nós através desse texto. Lucas, capítulo 12. Lerei a partir do versículo 13. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele se encontrava num discurso para uma multidão. Ele se encontrava ali discursando para uma multidão, proclamando as boas novas de salvação para uma multidão. De repente, vejam o que aconteceu. Alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Prossigam ouvindo, queridos moradores deste querido bairro. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Observem, queridos moradores. Já sei o que vou fazer, disse o fazendeiro rico. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Assim pensou o fazendeiro, de acordo com aquela história narrada pelo perfeito Salvador, Jesus Cristo. Agora observe a conclusão dessa história que o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos oferece. Contudo, Deus lhe disse: insensato, dependendo da tradução, louco. Esta mesma noite a sua vida será extinguida. Nesta noite te pedirão a tua alma. Sim. Então, quem ficará com o que você preparou? Quem ficará com o que você acumulou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Queridos, louco, amanhã, dependendo da tradução, te pedirão a tua alma. O que você acumulou? O que você acumulou como fim em si mesmo, quem vai usufruir? Ficará para quem?
Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, e muito especialmente, como já temos aqui dito, os queridos moradores desta rua, Rua 34, das demais ruas, preste bem atenção. Clinicamente, de acordo com a psiquiatria, de acordo com a medicina, de acordo com os especialistas em saúde mental, quando eles descrevem uma pessoa louca, uma linguagem bem simples, senhores e senhoras, eles dizem mais ou menos assim: uma pessoa louca é uma pessoa que perdeu a razão, ela perdeu o raciocínio, ela acabou de entrar num desequilíbrio mental, os seus pensamentos e suas ações agora são confusos. Nós que dirigimos aqui e acolá, percebemos, encontramos alguns motoristas com as suas loucuras, não é? Entrando pela contramão, e logo nós afirmamos: motorista louco, porque de fato ele saiu da linha, ele fez algo irracional. Então, clinicamente, existem os loucos que passam a sofrer por um desequilíbrio mental. E queremos aqui falar com muito respeito a essas pessoas, que o Senhor as cure, acima de tudo sejam curadas espiritualmente. Todavia queremos pegar um gancho, e já que existe a loucura clínica definida pelos psiquiatras, pelos especialistas da saúde mental, atentemos para uma loucura que quem define é o próprio Deus. Queremos falar nesta noite sobre a loucura segundo Deus. E essa loucura segundo Deus, ela é muito mais grave. Porque a loucura clínica, a loucura psiquiatra, ela vai ter o seu limite um dia, por razões diversas. Possa ser que a pessoa venha usufruir de uma cura. E se aqui neste bairro existe um ser humano assim, estamos torcendo por você. Como ele não está bem mentalmente, possa ser que ele não nos entenda, mas os familiares que estão sofrendo por ele, recebam a nossa solidariedade. Agora existe uma loucura que ela é terrível, porque se essa loucura não receber a principal cura que só Jesus Cristo pode dar, ela não terá fim, e o pior, ela será agravada na eternidade. Então o tema dessa mensagem é a loucura segundo Deus. E existe uma loucura segundo Deus, é a loucura espiritual. E nesse texto que acabamos de ler, uma história narrada por Cristo, com o objetivo de proclamar verdades espirituais, verdades celestiais, verdades eternas, verdades libertadoras, verdades salvadoras. Pastor Luiz Onilson, por favor, adiante logo. Que loucura é essa segundo Deus? Então vamos lá. E depois você vai ler a sua Bíblia em casa. Eu sei que o senhor, eu sei que a senhora tem uma Bíblia aí em casa. Depois lê esse texto. Está lá em Lucas 12. E segundo esse texto, podemos extrair aqui, nós percebemos aqui Deus descrevendo essa loucura. Observem que a conclusão da história daquele fazendeiro rico foi o próprio Deus chamando de louco. O próprio Senhor Jesus Cristo chamando o fazendeiro de louco. Por quê? É só pelo simples fato dele ser rico? Não. Então por que então? Então vamos lá. O louco segundo Deus, espiritualmente, é aquele que não pensa, ele não para refletir na brevidade da vida. Ele não para refletir na brevidade da vida, na sua finitude.
Ele não para. Ele não para refletir nas suas limitações. E o que nos chama a atenção é que o salmista no Salmo 34, ele pede ao próprio Deus que desse a ele a consciência, a percepção de que a sua vida é breve, que a sua vida, pegando o gancho com Tiago, carta de Deus, palavra de Deus, é como um piscar dos nossos olhos. Mas o louco, ele não pensa sobre isso. E porque ele não pensa na brevidade da vida, para Deus, ele é um louco. Ele acaba se comportando como um fazendeiro rico, que disse: os meus celeiros estão abarrotados, o que farei então com a próxima colheita? Já sei, derribarei os meus celeiros, construirei outros maiores, acumularei mais e mais, e depois direi para minha alma: desfruta aí. O louco não pensa na brevidade da vida. E a palavra de Deus diz no Salmo 90 que de fato nós somos breves, nós somos passageiros. Senhores aqui do bairro, pensem nisso, parem para refletir na brevidade da vida. Como consequência disso, o louco, segundo Deus, ele não pensa na morte como deveria pensar. Ele não medita na inevitabilidade da morte. A morte é inevitável. A morte um dia chegará para os ricos, para os pobres, para aqueles que têm diplomas, para aqueles que não têm diplomas. A morte chegará. Quem aqui não se lembra de uma outra história, de uma outra parábola? Assim é que a Bíblia chama as histórias contadas por Cristo para narrar, para falar de verdades salvadoras. Uma outra história, quem aqui já não ouviu falar do rico e Lázaro? O rico, da parábola do rico e Lázaro, ele também não pensou na brevidade da vida. Consequentemente, também ele não pensou que um dia iria morrer. Ele não pensou que um dia a morte bateria na sua porta. E como ele viveu, não foi diferente do fazendeiro rico da parábola de Lucas 12. Ele não pensou na brevidade da vida. Ele não pensou na morte. A morte, ela é o quê? Inevitável. Na carta de Deus aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: ao homem foi determinado morrer uma só vez. A morte é inevitável. Aí você que está aí já triste, pode estar pensando: essa igreja veio aqui falar sobre morte. Sim, é importante. Como é importante? Porque o louco, segundo Deus, ele não pensa na morte. E quando ele ousa pensar na morte, é a partir de lentes erradas. Quando alguns ousam pensar na morte, é para reforçar mais ainda a vida de loucura. Quem aqui já não ouviu a seguinte afirmação: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos? Alguns até pensam na morte, mas como se fosse um fim da existência cósmica, o fim da existência para sempre. E não é. A morte, segundo Deus, segundo a Bíblia Sagrada, ela é a porta que se fecha para o lado de cá, mas automaticamente uma porta se abre para o lado de lá. Agora, essa porta que se abre para o lado de lá, ela tem dois mundos. Um deles a Bíblia chama de novos céus e nova terra, vida eterna com Deus. O outro mundo para o qual essa porta é aberta, do lado de lá, a Bíblia apresenta como condenação eterna, lago de fogo. Por isso que o louco, ele não pensa na morte. E quando ele ousa pensar na morte, é com lentes manchadas.
Ele pensa apenas para reforçar a sua vida sem Deus. Comamos e bebamos e amanhã morreremos. Se fosse só isso, mas não é só isso. Pois voltando para a parábola do rico e Lázaro, ambos morreram. Um que não pensou na brevidade da vida, um que não pensou na morte como deveria pensar. O outro sim, pensou na brevidade da vida, pensou na morte como deveria pensar. E o próprio Cristo narra aquela história como ilustração de verdades espirituais e reais. A porta do lado de cá se fechou para o rico, e uma porta do lado de lá se abriu para ele. O triste é que a porta que se abriu para ele do lado de lá foi a porta da condenação eterna, foi a porta do lago de fogo, foi a porta do banimento da presença de Deus para sempre. Mas a porta também se fechou para o lado de cá, para Lázaro, e uma outra porta se abriu do lado de lá. E aí, Carlos, 2 Carlos temos aqui. Que maravilha! A porta que se abriu do lado de lá para Lázaro foi a porta da felicidade eterna, da bem-aventurança eterna. Diz o Senhor na parábola que ele mesmo foi recepcionado por anjos e foi levado para o seio de Abraão. O louco segundo Deus, ele não pensa na brevidade da vida, ele não pensa na morte como o término de uma vida aqui e o início de uma vida lá. O louco segundo Deus, ele transforma as bênçãos de Deus em maldição. Como assim? Ele transforma o dinheiro, ele transforma os bens em mamon, num Deus. Foi o que o homem dessa parábola do fazendeiro rico fez, senhores e senhoras. Simplesmente ele olhou e disse: derrubarei os meus celeiros. Nenhum problema quanto a isso. Deus não é contra a riqueza, Deus é contra o amor à riqueza. Deus não é contra a riqueza, Ele é contra você transformar os bens num Deus. Sabe por quê? Só existe um Deus. E é por isso que nos 10 mandamentos, em Êxodo, o capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, ele começa logo dizendo para o seu povo que ele havia arrancado das garras do pecado, das garras da escravidão. Ele se apresenta ou se reapresenta a esse povo dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Mas o louco, segundo Deus, ele faz de si mesmo um Deus. Ele faz do dinheiro um Deus. Ele transforma os seus bens em deuses. Esse é o louco segundo Deus. O louco segundo Deus, ele está mais preocupado com o ter do que com o ser. O louco segundo Deus, tudo que ele produz e que ele tem é dele, e com ninguém mais ele compartilha. Esse é o louco segundo Deus. Não é o fato dele produzir, não é o fato dele ter, é o fato dele produzir, ter e dizer: é meu e com ninguém mais eu compartilho, quando na verdade nada é dele. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam, louvado seja o nosso Deus. Senhores e senhoras, amigos e amigas, aqui neste bairro querido, aqui é só a primeira vez, retornaremos porque queremos amar vocês. Preste bem atenção, nós não somos donos nem do ar que respiramos. Os senhores e as senhoras, nós estamos aqui respirando porque o Criador dos céus e da terra continua produzindo oxigênio no universo, continua produzindo oxigênio em Petrolina, continua produzindo oxigênio aqui no bairro do loteamento Recife. A Ele toda a glória. O louco segundo Deus,
Ele não só se preocupa mais com o ter do que com o ser. Ele se preocupa mais com o ter e não com o ser. Ele é aquele que tudo que ele produz e que ele tem é dele, de ninguém mais, com ninguém mais ele compartilha. Assim foi o rico da parábola, o rico de Lázaro. Assim foi a parábola do fazendeiro. Ele simplesmente disse: eu vou derribar os meus celeiros, construirei outros maiores, e eu vou acumular, e depois vou dizer para a minha alma. Ele não diz: eu vou derribar os meus celeiros, vou também acumular de bens, e vou compartilhar também com quem precisa. Ele simplesmente diz: eu vou fazer a minha alma viver feliz para sempre. Esse é o louco segundo Deus. O louco segundo Deus, ele pensa, que já dissemos aqui, que vai viver eternamente aqui. Não vai. Nós não temos a garantia do amanhã. Por isso Tiago, no capítulo 4 da carta de Deus, disse: parem de dizer: amanhã eu vou viajar para Recife, e lá eu vou negociar. Aí Tiago disse: não faça isso. Em outras palavras, Tiago está fazendo ecoar o que o Senhor chamou o fazendeiro de louco. A loucura do fazendeiro. Louco. O louco segundo Deus é aquele que pensa que é capitão da sua alma. É aquele que pensa que manda no seu tempo, que manda na sua agenda. Na verdade não. Nós não mandamos em nós mesmos. É se o Senhor quiser. Oh, queridos moradores aqui deste bairro, os senhores estão respirando porque Deus quer. Os senhores têm onde morar porque Deus deu onde morar. Os senhores se alimentaram hoje porque Deus deu. E se você logo estiver raciocinando e dizendo assim: se eu pudesse, eu diria para esse pastor, e aqueles que estão passando fome, é culpa nossa, é culpa da humanidade. Aqueles que têm muito, pouco compartilha, não é culpa de Deus. E por isso ele vai pedir conta de todos nós. O louco segundo Deus é rico para com o mundo, mas é pobre e miserável para com Deus. O louco segundo Deus, ele vive para ser visto pelo mundo, mas ele não quer papo com Deus. É assim que o Senhor encerra: rico para si mesmo, mas pobre para Deus. Essa é a loucura segundo Deus. Essa é a principal loucura. Não são poucas as pessoas, homens e mulheres, tentando viver uma vida independente do Criador, vivendo com as costas viradas para aquele que os trouxe à existência. Nós não estamos aqui para fazermos propaganda da Igreja Presbiteriana de Petrolina. Nós nos identificamos para que vocês saibam, caso queiram nos conhecer, compareçam lá no nosso templo. Mas a nossa propaganda aqui, a nossa proclamação é daquele que também é a nossa esperança, Jesus Cristo. Só tem um que pode curar essa loucura espiritual, e esse se chama Jesus Cristo. E por isso estamos aqui. Se tem loucos aqui segundo Deus, existe o psiquiatra dos psiquiatras. Ele resolve essa loucura com perfeição, e o nome dele é Jesus Cristo. Foi ele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6, Davi. Foi ele quem disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Foi ele quem disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Valeu, guerreiro. Ele é a porta para a verdadeira vida. Ele é a porta. Ele é o pão de Deus que sacia a verdadeira fome do ser humano, a fome de Deus, a fome espiritual. É Ele. Foi Ele que veio como boas novas de Deus. Ele é o nosso Cristo, o ungido de Deus.
Ele é o perfeito sacerdote, somente por meio dele podemos ter contato com Deus, com os céus. Ele é o perfeito profeta, a verdade só pode ser conhecida com ele, nele. Ele é a verdade. E ele é a vida, e vida abundante. Preste bem atenção. O dinheiro pode dar conforto, mas ele jamais dará a verdadeira paz. Cristo disse: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Preste bem atenção. O dinheiro pode dar uma boa alimentação para o corpo, mas jamais ele vai saciar as carências da alma. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. Por isso ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior vocês terão vida de Deus, vocês terão salvação, vocês terão perdão. Portanto, queremos encerrar convidando os senhores e a senhora deste bairro, ainda que não saiam das suas casas. Eu sei que os senhores e a senhora se encontram aí dentro das suas casas, depois de um dia de trabalho, e não se sintam constrangidos por não saírem, não se sintam culpados por isso. Só queremos que os senhores e as senhoras escutem. Existe uma loucura segundo Deus. Reflitam se os senhores estão ou não acometidos dessa loucura. Caso se encontrem assim, queremos repetir: existe aquele que somente ele pode tratar dessa loucura, Jesus Cristo. Somente ele pode tratar dessa loucura, que também é uma cegueira. Então façam como um determinado homem que foi apresentado na Escritura como cego de Jericó. Ele não só não enxergava fisicamente, mas ele não enxergava espiritualmente. Mas ele clamou assim: Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aleluia! Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele repetiu: Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E nós sabemos qual foi o resultado, pois todo aquele que se dirige a ele com esse pedido, ele jamais deixará de ouvir: o que tu queres que eu faça? Eu quero ver. O Senhor não só o fez enxergar fisicamente, muito mais do que isso, o Senhor fez com que ele enxergasse espiritualmente. Então, senhores e senhoras, amigos e amigos, clamem por ele. Ele está aqui. O mesmo filho de Davi que ouviu aquele cego de Jericó, que a principal cegueira não era física, mas espiritual. E ele fez as duas coisas. Ele o curou fisicamente e ele o fez enxergar espiritualmente. Clamem, senhores, clamem: Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não temos dúvida que se você clamar dentro da sua casa, ele vai te ouvir, porque ele disse: quem vem a mim, jamais eu lançarei fora. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor vos ajude, que o Senhor vos salve, porque nós queremos encontrar vocês também um dia com ele do lado de lá. Amém, amém e amém. Vamos cantar, vamos cantar mais um cântico para aqueles que chegaram agora. Estamos aqui como primeira igreja presbiteriana de Petrolina, uma igreja que ama a Deus, uma igreja que ama a sua palavra, uma igreja que ama a sua obra, uma igreja que ama a sua cidade de Petrolina, e por isso está aqui neste bairro, no loteamento de Recife, porque é uma igreja preocupada também com os nossos compatriotas. O que nós já temos de bom queremos compartilhar, e o que nós temos de bom é incomparável, e esse bom é Jesus Cristo. Então experimente, clame por ele, corra para os pés dele. Eu pedido
pecador, longe do meu Jesus, encontrava sem vigor a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, adorizou a mão e salvar-me conseguiu a perdição. Cristo me amou e me livrou do seu imenso amor. Pois seu poder, o seu querer, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos a fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou do seu imenso amor. Me transformou, pois seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, senhores e senhoras aqui do nosso bairro, querido bairro do Altamira de Recife, queremos expressar a nossa gratidão. Obrigado pela vossa compreensão, pelo vosso carinho, pela vossa atenção. E queremos dizer para os senhores e para as senhoras que nós estamos à disposição de todos. Se precisarem de nós, procurem-nos. Rua João Calvino, número 15, Vila Eduardo. Procurem-nos. Muitos nos ouviram. Muitos. Dona Creuza, Karina, Neidinha, Savange, Marissa, Isaac, Valda, Edna, Coestrela por Duda, Mirtes, Genilda, Ivoneide. Esses foram os nomes que os nossos irmãos aqui conseguiram fazer uma lista. E tantos outros que se encontram dentro de casa. Vai um abração para vocês também. Muito obrigado. Reflitam nessa palavra. Durmam com essa palavra. E se amanhã vocês amanhecerem perguntando, essa palavra que aquela igreja pregou ontem está mexendo com o meu coração, eu estou inquieto, eu estou com algumas dúvidas, então vamos repetir. Procurem a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, e a igreja estará pronta para te receber com um abraço e, acima de tudo, com as boas novas de salvação em Cristo Jesus. A igreja de pé, e vamos encerrar com chave de ouro novamente. Vamos encerrar cantando. Promessa feita. Iniciaríamos às 20 horas e encerraríamos às 21. Então vamos encerrar agora. Preste bem atenção. Vamos mostrar para a turma boa aqui do Altamira de Recife que de fato Jesus Cristo é a razão do nosso viver. Vamos cantar com alegria. Vamos cantar com satisfação. E depois mais uma oração com o presbítero Moisés. E assim encerraremos. Seu filho amado.
Senhor, nós te damos graças, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra foi anunciada. Sim, Senhor, tu escolheste aquelas pessoas que abriram seus ouvidos nesta noite para te ouvir. Nós te louvamos por isso, Pai. Pai, nós viemos aqui para glorificar o teu nome, Senhor, para pregar a tua cruz, Senhor, movidos pelo teu Santo Espírito, Pai. Nós te louvamos, ó Senhor, porque a tua vontade será feita conforme tu queres, na hora que tu quiseres, para a salvação de todos aqueles que ouviram a tua palavra nesta noite. Te louvamos, ó Senhor, muito obrigado, porque tu nos permitiste de trazer a tua palavra aqui. Pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Primeiro trabalho do ano de 2022 do Ministério Zaqueu / Minha Cidade para Cristo. E como já é costume da querida igreja, nossa primeira igreja presbiteriana de Petrolina, vamos entregar a famosa plaquinha para a casa que se encontra nos recebendo. E aí nosso Ministério de Divulgação, Selma, Suelene, Pedro César, vamos tirar foto. Diácono Júnior, chega aqui, meu querido, Fernanda. E depois queremos tirar uma foto com todos aqui, por favor, toda a igreja. Porque aqui depois também vai para a APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Queridos, que coisa linda. Vocês já conhecem. Agora com um novo formato. Cheguem aqui. Diácono Júnior. Queridos presbíteros, por favor, do lado aqui também. Cheguem aqui. Todas as casas que receberão a igreja na minha rua, a igreja na minha casa, continuarão recebendo essa plaquinha do Ministério Zaqueu / Minha Cidade para Cristo. Acima de tudo, a plaquinha da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Agora uma foto com todos aqui, por gentileza. Todos os que fazemos a primeira igreja presbiteriana aqui de Petrolina. Queremos também dizer para os vizinhos queridos aqui, que desejando conhecer a igreja, procure aqui o Diácono Júnior, procure Fernanda, procure a residência aqui.